noite, tudo bem com você? Eu estou ótimo, estou muito feliz e estamos aqui para mais uma live bem bacana. São 8 horas, um minutinho, acho que vai trazer alguns segundos aí, um minutinho, mas estou aqui para trazer para vocês mais informações. Hoje nós estamos aqui no Instagram da Terapia Criciúma. Estamos também diretamente falando com as pessoas, nossos amigos, colegas aí, nas páginas do Facebook, né? na minha página David Terres ou Terres Oficial, assim como estamos também na página da Terapia Criciúma no Facebook, ou seja, estamos em modo simultâneo hoje. Então, é um prazer estar com vocês. Então, de vez em quando eu vou olhar aqui, de vez em quando eu vou olhar ali na tela, vou utilizar minhas anotações, porque eu quero trazer muitas informações para você que com certeza quer entender um pouquinho mais sobre hipnose. E hoje o tema é hipnose e religião. As pessoas me perguntam muito sobre isso. David, é místico, é mágico, é sobrenatural? Aí então, ou seja, eu consigo explicar um pouquinho mais sobre isso. E para quem não me conhece, meu nome é David Terres, hipnoterapeuta, professor de hipnose, psicanalista, né? Tenho consultório aqui em Criciúma, Terapia Criciúma, atendo também em Florianópolis, né? Onde nós atendemos em alguns consultórios parceiros ali em Florianópolis. Ministramos aula, cursos de hipnose, preparação pessoal e profissional pelo Brasil inteiro, né? Então, ou seja, nós estamos aqui com uma bagagem bem bacana, ótimo conhecimento, estudamos dia e noite, já trabalho há muitos anos com isso, já atendi milhares de pessoas e eu resolvi fazer esse conjunto de lives, ou seja, toda quinta-feira, às 20 horas, eu vou estar aqui na página da Terapia Criciúma no Instagram, agora também, né, nas páginas do Facebook, para trazer informações pertinentes à hipnose e como melhorar a sua vida através dela, tá bom? Vamos lá, para falar aí, antes de falar sobre religião e hipnose, é importante saber o que é hipnose. Hipnose é foco e concentração, isso tudo nós vamos falar mais detalhadamente daqui a pouco, mas eu quero explicar que existem 3 tipos de hipnose. A hipnose tradicional, convencional, clássica, como muitos chamam, que é a hipnose em si, né? Ou seja, o estado alterado de consciência, que nós vamos explicar depois certinho, que não é nada mágico, nada místico, mas vamos chegar nesse ponto. Estado alterado de consciência, onde a pessoa trabalha níveis conscientes e inconscientes, trabalhando um propósito. Então a hipnose clássica é isso, é hipnotizar alguém, ou ser hipnotizado nada mais é do que estar focado, hiperfocado em algo. Ou seja, se você está na televisão, se você está dirigindo, enfim, você está hiperfocado, você está hipnotizado. Hipnoterapia ou hipnose clínica é a ferramenta hipnose sendo utilizada para um propósito. Controle da ansiedade, como nas outras lives falamos sobre controle de peso, emagrecimento, controle alimentar, fobias, traumas e tudo mais. Então, tudo que é emocional, psicológico. Fisiológico também? Não, nada fisiológico. Apesar que, trabalhando emocional, trabalhando psicológico, nós conseguimos, claro, ter melhoras físicas, fisiológicas. Exemplo, ansiedade. Controlou a ansiedade, tu não vai ter mais aquela sensação de aperto no peito, respiração ofegante ou difícil, enfim, taquicardia, entre muitas outras coisas. Então, reflete no nosso fisiológico, mas na realidade é trabalhado somente o psicológico. Qual o objetivo da live? É desmistificar a hipnose. David, mas eu acredito em algo diferente. Bom, aí é contigo. Eu trabalho com área científica e vou mostrar para você, através da luz da ciência, o que é hipnose, o que é regressão de vidas passadas, entre outras coisas. Tá? Então, o objetivo da live realmente é trazer a compreensão do que é hipnose, que hipnose é um estado natural do ser humano. Você é hipnotizado todos os dias, vários momentos da sua vida, várias situações, e hipnose é tão natural, é tão seu, que você entra em estado de hipnose e sai do estado de hipnose e nem se toca, nem nota, nem percebe. Entende? Então, o estado hipnótico ele é tão incrível, a hipnose é tão incrível que você vive ela e nem percebe. E às vezes
questiona ou critica, enfim, nós vamos abordar isso também sobre a crítica da hipnose, principalmente ligada à religião. Sabendo então que o estado hipnótico é um estado natural do ser humano, onde se você está assistindo um filme, por exemplo, você está assistindo um filme, uma série, enfim, e porventura você se emocionou, sentiu raiva, sentiu alegria, você riu, você chorou, você sentiu medo, emoções que você sentiu através de um filme. Peraí, mas esse filme não é real, mesmo que seja baseado em fatos, mas ele não é real, ele é fictício. E por que você se emocionou? A partir do momento que a sua mente entende como real, ela vai reagir a isso. E eu vou te contar um segredo: tudo para a sua mente é real. Se você vivenciar uma situação, para a sua mente é real. Se você imaginar essa situação, para a sua mente também é real. Porque o que é real para a nossa mente, se não estímulos elétricos em áreas do nosso cérebro? A partir do momento que eu como uma maçã, áreas do meu cérebro serão estimuladas. Se eu imaginar fazer isso, as mesmas áreas do cérebro serão estimuladas. Então, para a tua mente, tudo é real. Tudo que você imaginar, fizer, pensar é real. E ela vai trazer isso como emoções, como situações, como pensamentos, enfim. Ela vai trabalhar conforme aquele pensamento, imaginação ou situação. A hipnose. Primeiro, processo de hipnose, ele primeiro que acontece de várias formas, né? O processo da hipnose ele acontece de várias formas, de várias situações. Bom, primeiro que tu precisa permitir. Sem essa permissão, nada acontece. Então por aí já cai por terra a questão do controle mental, né? Da lavagem cerebral ou outra coisa. É permissão. Tanto que na hipnose nós falamos em sugestão. A partir do momento que você aceita a sugestão, você muda a sua vida. Mas David, eu tenho que aceitar? Claro que sim. Se você não aceitar, nada acontece. Principalmente quando se fala numa questão mais focada, direcionada, enfim. Se eu pedir para você sair pulando numa perna só no meio da sala, vai acontecer? Não, não vai acontecer. Entende? Assim, não é controle mental, é opção. Você tem opção e controle total da situação. Então por aí já cai a ideia de que é controle mental, que você vai sair fazendo tudo que o hipnoterapeuta, o hipnólogo está pedindo, falando, você vai ficar à mercê dele. Isso tudo já cai por terra nesse momento, tá bom? Para a hipnose acontecer, primeiro que nós temos 4 diretrizes, né? O processo depende dessas 4 situações. Que o primeiro é o quê? Entender o processo. Entender que realmente a pessoa precisa ou quer, entender que é seguro, entender que não tem nenhum tipo de nada sobrenatural, enfim, esse tipo de situação. É entender o processo. Então, existe uma situação que nós utilizamos que chama-se anamnese. Quando a pessoa entende esse processo todo, ela se permite, né? E a partir do momento que ela se permite, as coisas acontecem. Entender o processo, o segundo ponto é o quê? Estar de acordo. Vamos trabalhar a situação assim, assim, assim? Sim. Vamos fazer com que a sua mente entenda dessa maneira? Sim. Então, estou de acordo. Porque se eu chegar e falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer tu sofrer tudo de novo que tu já sofreu no passado? Claro que você não vai querer, claro que ninguém vai querer. Quem que quer sofrer 2 vezes, né? Eu não quero, eu não gosto. Então, a partir do momento que as pessoas entendem, aceitam e querem a mudança, tudo acontece. Então vamos lá, primeiro passo, entender o processo. Segundo passo, estar de acordo com esse processo, com essa mudança, com essa situação. Terceiro passo, seguir as orientações. Eu vou tomar água, senão daqui a pouco eu estou tossindo igual. Vamos lá. Seguir as orientações. Por que isso? O paciente precisa mudar, enfim, alguma situação, a rotina dele não é muito boa, eu vou orientar, né? Eu costumo falar, inclusive, para todos os meus pacientes, quem já foi meu paciente, meu aluno, sabe disso. Eu não estou aqui para falar o que a pessoa quer ouvir, e sim o que ela precisa ouvir. Então eu sou muito direto, muito sincero, sem rodeio, sem mimimi. Eu sou muito direto, eu falo o que a pessoa precisa. Então, se a pessoa seguir essas orientações, acredito que a mudança vai ser incrível, tá?
Então, a partir do momento que a pessoa seguiu as orientações, porque nós vamos analisar friamente. Poxa, David, vai ser frio? Sim, vou ser frio. Por quê? Eu não posso ter as emoções que você tem para lidar com as suas emoções. E nem tem como, até porque eu faço de 8 a 10 atendimentos por dia. Então, tu imagina, como que eu vou ter as emoções de cada paciente? É muita gente, não tem como. Então, tu imagina o seguinte, a cada situação eu vou analisar friamente para trazer o resultado, porque se o emocional ajudasse, você não estaria me procurando, não é verdade? Então a ideia realmente é essa, é fazer com que a minha mente crítica, como psicanalista, analise a situação e te dê as orientações. Então seguiu as orientações, exemplo, vou mandar um áudio, né? A pessoa fez a hipnose, enfim, eu vou mandar o áudio, e nesse áudio a pessoa vai ouvir todos os dias aquele áudio que vai potencializar o resultado. Não quero fazer, não vou fazer, tudo bem. O resultado vai ser bom? Pode ser que sim, pode ser que não, mas poderia ser melhor, entende? Então, ou seja, a partir do momento que a pessoa se permite a isso, tudo muda. E o quarto acho que um dos mais importantes, entre aspas, é aceitar as sugestões. Por que, David? Eu posso não aceitar a sugestão? Pode. Se tu não quiser, não acontece. Como eu já falei ali no comecinho, se tu não quiser, nada acontece. Só vai acontecer aquilo que você permitir. Então, falando com isso, eu concluo a questão, o que é hipnose? Hipnose é permissão, sugestão e permissão, aceitação e atitude, mudança, querer mudar e fazer a diferença, tá? André aqui colocou aqui, ó, eu vejo na mídia que alguns fazem hipnose apenas um show de entretenimento, vai muito além disso e pode passar por uma imagem errada do que realmente é o trabalho de um hipnólogo. Com certeza. Infelizmente nós temos muitas pessoas utilizando hipnose, inclusive eu vou falar isso sobre dentro da religião. Utilizam para se autopromover. E nisso esquecem o valor real da hipnose em si, principalmente a terapêutica, né, que vai trazer resultados fantásticos através da hipnose, porém ela precisa, enfim, tem algumas situações, tá? Então, a partir do momento que a pessoa entende que a hipnose ela é uma situação natural, está na pessoa, quer ver, ó, quantas vezes você procurou o telefone com ele no ouvido? Está com ele no ouvido, falando com alguém, preciso sair, quando você viu, peraí, mas o telefone está aqui, não é assim? Quantas vezes, deixa eu arrumar minha câmera aqui, que eu acho que está um pouquinho mais alto ali, ficou bom, cara. Não que eu fiquei bonito, mas ficou melhor. Então o que acontece? A partir do momento que você procura a chave do carro com ela na mão, isso é hipnose. Quando você procura o celular falando com ele no ouvido, isso é hipnose. Quando você, enfim, se emociona com um show, com um filme, com uma série, isso também é hipnose. Político hipnotiza, religião hipnotiza. Peraí, David, está me dizendo isso? Como assim? Sim, infelizmente. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que a hipnose está inclusive em algumas igrejas. Todas elas? Não. Em todos os momentos? Não. Mas sim, existe também, e eu vou mostrar para vocês como isso funciona e, enfim, até à luz da Bíblia, como isso pode ser resolvido. Vamos lá. O hipnoterapeuta ou hipnotista, ele nada mais é que um GPS. A partir do momento que ele mostra o caminho, você vai decidir se quer seguir, trilhar esse caminho ou não, tá bom? Vamos lá, é um processo... Vamos lá. Primeiro, hipnose. Existe alguma coisa mística, religiosa, sobrenatural? Não. É ciência. É um estado natural do ser humano desde a criação. Desde sempre a hipnose esteve na nossa vida. David, mas eu já ouvi falar que hipnose é coisa do capiroto, é coisa do capeta lá, do demônio, sei lá o nome que a pessoa vai dar. É dele? Não, também não é dele. Ele utiliza a hipnose? Pode. Porque a hipnose é uma ferramenta. A partir do momento que essa ferramenta é utilizada por pessoas de boa índole, pessoas sérias, essa ferramenta é fantástica. Assim como qualquer ferramenta. Se eu te der um martelo, o que eu posso fazer com o martelo? Pode quebrar uma parede, você pode pregar um prego, pode arrancar esse prego, pode matar uma pessoa. Um martelo é uma ferramenta, a hipnose também.
Então essa ferramenta nas mãos certas traz situações fantásticas. Essa ferramenta nas mãos erradas, claro que vai trazer prejuízo. Então é muito importante você conhecer a pessoa, é muito importante você entender o processo, é muito importante você estar ciente de que você vai ter que tomar decisões, enfim, que é um processo, que não é milagre em momento nenhum, tá? Então vamos lá, existe alguma influência espiritual, mágica, esotérica, mística ou religiosa? Não. Como eu falei, existe algumas situações, enfim, não vou dar nomes, né? Mas enfim, existem algumas religiões, vamos dizer assim, seja ela qual for, que utiliza a hipnose como meio de se autopromover, como meio de fazer com que aconteça algo sobrenatural e realmente vai chocar as pessoas e tudo mais. Mas espera, está ajudando as pessoas? Em termos sim, não vou dizer que não. Porém, é aquela questão, estamos falando em religião e hipnose. A Bíblia diz que, enfim, falando quem crê na Bíblia, enfim, não estou falando que é certo ou errado, o que é certo ou errado, estou trazendo algumas informações. A Bíblia fala que vai chegar um dia que todos seremos julgados, e naquele dia as pessoas que fizeram coisas boas vão ser abençoadas, enfim, salvas e tal. Quem fez coisa ruim não vai ser. Aí tem pessoas que vão chegar e dizer, mas eu curei no seu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Aí Jesus vai falar o quê? Mas apartai-vos de mim, por não vos conheço. Ou seja, não fui eu, foi você que fez, através de técnicas e situações humanas. Nossa, que já existe. Então, estou desmerecendo o poder de Deus em momento nenhum, porque até quando eu costumo dizer que quando é Deus agindo, é Deus, não tem dúvida, não existe dúvida. Quando há dúvida, nós temos direito, inclusive, de questionar, tá? Mas vamos voltar lá. Então, ou seja, existem pessoas que utilizam sim de técnicas humanas para se autopromover. Eu já tive em alguns lugares, e em um desses lugares, o palestrante estava, enfim, trazendo algumas informações e utilizou técnicas de hipnose. E eu percebi, e eu vi que pessoas, enfim, se emocionaram e tal, enfim. E eu vi que não era bem dentro daquilo que estava sendo orientado naquela reunião, e sim que a pessoa estava se promovendo, ou seja, saiu dali como sendo um melhor, né, o bambambam, enfim. Mas a gente sabe que nem sempre, nesse caso, seria Deus, e sim as técnicas humanas que foram utilizadas. Então, a Bíblia também diz que nós temos que crescer em graça e conhecimento, e conhecer a palavra de Deus. Então, conhecimento e graça é conhecer um pouco de tudo, é saber que existem situações que podem ser feitas de maneira natural ou sobrenatural, no caso Deus, que é inquestionável. Tá bom? Vamos lá, já falei sobre isso. Então vamos lá, religião. Quando falamos em religião, é importante ressaltar que todas elas dependem de quê? De fiéis e da fé. Falando em fé, hipnose também precisa ter fé. Por quê? Se você não acreditar, não vai acontecer. Lembra que eu falei que é permissão? Permitir-se, não a mim ou a terapia, a você mesmo, a mudança, a entender o processo, a saber como que é, querer a mudança e fazer e deixar acontecer. Então a sugestão vai entrar nesse quesito de permissão. Então tem que ter fé. É fé em mim? Não. É na hipnose? Não. É em você mesmo. É em você. Você precisa realmente ter fé que pode mudar. Mas David, eu estou fraco, não consigo lidar com as situações. Aí é comigo, aí eu consigo te ajudar. Entende? Eu consigo trabalhar o teu emocional através da ferramenta hipnose, fazer a tua mente entender que realmente precisa ter uma mudança, seja nivelar as emoções, seja controlar ela, potencializar algumas, diminuir outras. Então nós vamos calibrar essas emoções. Diogo, meu amigo fotógrafo, boa noite, tudo bem? Nós estamos falando sobre hipnose e religião, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre regressão de vidas passadas também. Então fica com a gente aí até o final. Um abração. Então vamos lá. Eu não vou entrar no tema do que acontece na religião, porque não é o foco, mas sim comparativo, hipnose e religião. Hipnose não é nada sobrenatural, enfim, eu gosto de reforçar muito isso,
Porém, quando se fala em religião, sim, aí existe o sobrenatural, existe a fé, existe a crença, existem várias situações ligadas àquele ato ou àquela religião em si, seja protestante, seja outra, seja, enfim, não importa, não estou aqui para rotular ou dizer qual é certo ou errado, não é o foco. É dizer que hipnose não está ligado a nada disso, porém pode sim ser utilizado em algumas delas. Eu estava lendo algumas matérias hoje, até para ter umas informações e não falar besteira, e percebi que muitas religiões, desde sempre, utilizavam a hipnose como meio de facilitar o processo espiritual. Olha que interessante. Os egípcios, por exemplo, milhares de anos atrás, eles tinham o Templo dos Sonhos. Ou seja, o que é o Templo dos Sonhos? Para eles, claro que era místico, eram deuses, enfim, que faziam a pessoa entrar num sono fisiológico e ali eram curados. Ou seja, hipnose, né? Dormir e ser curado através desse ato, né? Onde o sacerdote, enfim, não lembro o nome que era dado até então, nesse sono dava sugestões de melhora, enfim, faziam como se fossem orações, preces, rogavam e tal, para trazer a melhora para aquela pessoa através desse ato de fazer a pessoa dormir e acordar diferente, ou seja, hipnose. Então isso há milênios atrás, sei lá, 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, não sei, mas enfim, o processo é o mesmo. Assim como existem seitas ou religiões, enfim, o nome que quiser dar, que utilizam isso, a hipnose em si, como um meio de facilitar esse processo. Índios utilizavam, qual é a palavra? Chás, ervas, para alcançar esse estado espiritual que faz com que a pessoa se ligue ao sobrenatural. Mas sabemos também que nada mais é do que diminuir o senso crítico, diminuir aquilo que atrapalha, vamos dizer assim, para a pessoa acreditar e se permitir e se doar para aquilo. Então a hipnose é a mesma coisa, só que nós sabemos que hipnose é o foco. E no caso da religião, quando se utiliza a hipnose, ela é uma facilitadora para esse tipo de situação. Estou falando que é certo ou errado? Não estou falando isso. Estou falando que existe também na religião. Outro assunto bem interessante, que eu achei muito bacana e separei aqui, é que existem algumas crenças de que a hipnose abre um portal para os demônios e tudo mais, a acessarem a sua mente, possuírem, enfim. É a falta de conhecimento, né? Ou seja, se tu assistir um filme de terror, tu vai sonhar com isso, sentir o medo, então, ou seja, tu foi possuído. Não, é porque realmente tua mente foi condicionada ou foi estimulada aquilo, sentiu medo. Por que quando você assiste um filme de terror você tem medo de ir no banheiro? Não é assim? Se apagar a luz e tudo mais, principalmente as crianças, por quê? Porque elas têm uma facilidade em aceitar isso como uma verdade absoluta e acontece, né? Então, assim, tem algumas pessoas que infelizmente acreditam que a hipnose vai fazer com que a mente da pessoa esteja à mercê dos demônios ou algo assim, e na realidade não é assim. Se a pessoa está à mercê de algo ruim, é porque ela está se permitindo, e não é devido à hipnose, isso é devido a atitudes, momentos, pensamentos, querer, situações, enfim, é um conjunto de situações. Isso sim pode fazer com que um mal se sobreponha, vamos dizer assim, mas a hipnose em si, o ato da hipnose não faz isso. Tá? Eu posso garantir, até porque eu sei que eu não comentei em momento nenhum, mas eu sou cristão, eu sou evangélico, assembleano, e não tenho nenhum tipo de problema com isso, né? Ou seja, conheço a Bíblia, sou conhecedor da Bíblia, da Palavra de Deus, porém existe uma situação bem importante que é importante frisar. A minha crença nunca, de maneira nenhuma, vai afetar o tratamento do meu paciente, porque a minha crença é minha. A pessoa não está aqui para ser evangelizada ou algo assim, não. Pelo contrário, ela está aqui para buscar uma situação de um problema X. Então eu sou muito profissional, todos os meus pacientes que me conhecem sabem disso, que eu sou muito profissional, não tenho nenhum tipo de direcionamento nesse sentido.
mas gosto de entender. Assim como gosto de entender também as outras religiões, enfim, os outros credos. Estou aqui para julgar? Não, momento nenhum. Pelo contrário, estou aqui para orientar a sua crença, aquilo que você acredita, para mim é o real naquele momento. Entende? Diferente é isso. Falando nisso, vamos arremeter então à questão de regressão. Existem dois tipos de regressão: regressão de idade e regressão de vidas passadas. Então, o que eu vou explicar aqui? A regressão sobre a luz da ciência. Lembra que eu falei que eu estou falando sobre religião e hipnose, e que eu vou explicar, a ideia é desmistificar e mostrar que hipnose é um estado natural e que pode ser utilizada essa ferramenta por qualquer pessoa. Então, quando eu falo isso, existe a questão da regressão. Regressão de idade. O que é regressão de idade? Nada mais é do que você lembrar daquilo que você já vivenciou, seja bom, seja ruim, simples assim. Então, se eu pedir para você imaginar o que você almoçou, é uma regressão. Se eu pedir para você imaginar o que você fez na semana passada, no domingo da semana passada, ou no Réveillon, ou em qualquer outra data, se você lembra ou não, mas é uma regressão. Então, com o estado hipnótico, a facilidade em alcançar essa lembrança é muito maior, porque aquilo que atrapalha, ou seja, o senso crítico, que vai fazer com que eu crie dúvidas, eu fique pensando em muitas outras coisas, ela vai ser um pouquinho direcionada, bem pouquinho mesmo, para que o seu subconsciente possa estar mais apto ou exposto, vamos dizer assim, né, nesse sentido de buscar as informações com mais detalhe. Só isso. Regressão de idade nada mais é do que você lembrar daquilo que você já vivenciou. Existem relatos, situações, enfim. Eu mesmo já fiz regressão de idade com alguns pacientes que eu levei esse paciente até o ventre da mãe. Literalmente. Peraí, mas como assim? Colocou ela lá? Não, claro que emocionalmente, através dos pensamentos e lembranças. Mas eu levei até o ventre da mãe, que ela lembrou inclusive de situações, até se ela estiver por aí ela pode me orientar ou me ajudar, ou, enfim, me confirmar essa informação. Mas eu levei ela até o ventre da mãe, e claro que eu não vou contar o processo todo, até porque eu nunca faço isso em momento nenhum, mas eu posso trazer uma breve explicação do que aconteceu. Ou seja, ela sentiu uma emoção, uma situação, enfim, que aconteceu lá no ventre da mãe, e depois ela foi perguntar para a mãe dela se realmente tinha acontecido daquela maneira, e a mãe dela confirmou com todas as letras que foi assim, até ficou surpresa: como que você sabe, eu não tinha te contado isso? Aí ela falou da regressão. Então, ou seja, pode, porque tudo fica gravado na nossa mente, está tudo ali. Claro que em algumas coisas sim, outras não, mas no geral sim. Então, ou seja, está tudo ali, só precisa ser utilizado, né, Diogo? Não temos noção de poder, nem perto disso. Por isso que é tão fantástica a nossa mente, porque nós podemos coisas incríveis. E aí entra um ponto interessante também. Muitas vezes a gente acaba, vamos dizer assim, direcionando essas coisas incríveis que nós podemos fazer, que Deus nos deu, para o capiroto, para coisa ruim. A hipnose é do capeta, ou isso, aquilo, entende? Ou seja, deixamos de utilizar os benefícios das coisas que Deus nos dá por dizer que é dele. Então, ou seja, falando, né, no sentido religião, tudo não, nesse caso, né, hipnose é coisa do demônio, então não vamos utilizar a hipnose. Então, tu entende que a gente está dando para ele uma ferramenta, uma situação natural que Deus nos deu e que pode ser usado para transformar vidas de pessoas, tirando da depressão, da ansiedade, dos traumas, da fobia, da raiva, melhorando casamentos, restaurando casamentos, vidas, famílias, pai com pai, filho, mãe, enfim. Entende? Nós deixamos de utilizar uma ferramenta fantástica por direcionar para alguém que não merece, entende? Que é o capiroto, enfim, ou seja, a partir do momento que você deixa de utilizar aquilo que Deus te deu, é o mesmo dizer assim: quer saber? Não vou deixar assim, né? Aí fica naquela situação, não me entenda mal, mas assim, não, mas daqui a pouco Deus vai resolver. Aí Deus está dizendo: poxa filho, tá aí, coloquei na tua frente, é só tu fazer, né? E até eu falo com alguns pacientes, brinco, mas na realidade é uma brincadeira muito séria, que Deus já fez tudo o que precisava ser feito para que nós tenhamos uma vida ótima. A gente só precisa usar.
né? Só precisa usar e acreditar e buscar, simplesmente assim. Então vamos lá, regressão de idade é isso, é lembrar daquilo que você já vivenciou e que é muito bacana, que pode ajudar muito em várias situações, claro, cada caso é um caso, enfim. Regressão de vidas passadas, que é o tema que traz essa ideia tão mística e tudo mais. David, eu acredito em vidas passadas, ótimo, perfeito, não tô aqui para julgar, muito pelo contrário. David, mas eu já tive, claro, tá ótimo, eu já vi, já lembrei, já pensei, perfeito. Porém, existem pessoas que não acreditam. E aí entra a questão ciência. A ciência explica o que é regressão de vidas passadas. Nada mais é, luz da ciência, nada mais é do que a mente criar um evento ou uma situação fictícia baseada no problema atual. Simples assim. É a tua mente te dando a possibilidade de resolver algumas situações através de uma situação que não necessariamente aconteceu. Até porque quem sou eu para dizer se existe ou não? Enfim, quem me dá certeza que sim ou que não? Entende? Então, ou seja, dentro da fé, dentro daquilo que a pessoa acredita, tá ótimo. David, eu acredito em vidas passadas. Ótimo, então é isso que aconteceu. David, eu não acredito em vidas passadas. A ciência explica que é uma situação fictícia, baseada no problema atual, para ser ressignificado, restaurado, desassociado, enfim, para trazer o resultado, né, sobre aquela situação. Para ter uma ideia, estava num curso em Santos, fizemos a hipnose e a pessoa, fizemos uma regressão de vidas passadas nesse curso. E a pessoa, enfim, eu vou contar o que aconteceu, sem contar o problema em si, claro, né? Até porque foi um curso, então não era nada clínico. Nós regredimos a pessoa até vidas passadas e né, enfim, quem é você, onde você está e tal, meu nome é X e tal, eu estou no Porto de Santos, nós estávamos em Santos, eu estou no Porto de Santos em 1420, sou mercador de café, detalhes, contou detalhes do barco, enfim, o que acontecia, nós conversamos vários momentos ali, né, eu tenho isso gravado inclusive. Mas aí eu te pergunto, Porto de Santos, 1420, mercador de café, isso é real? Isso é verdade? Aconteceu mesmo? Que ano o Brasil foi descoberto? Você sabe? 1500, não é isso? Então, como 1420 ele era mercador de café em Santos, onde estávamos? Claro que depois eu fiz algumas perguntas, depois de despertar ele, vamos dizer assim, do transe hipnótico. Ele trabalha com exportação de café, mora em Santos, ou seja, a mente dele criou uma situação, né? Enfim, tem mais situações que aconteceram ali, que não é o caso de contar, mas a mente dele criou uma situação fictícia, baseada naquilo que ele vive, naquilo que é real, naquilo que realmente precisava ser trabalhado. E resolvemos algumas questões, enfim, naquele momento. Então, David, eu acredito em vidas passadas, ótimo, perfeito, vamos trabalhar assim. Como eu digo, a minha crença não influencia no tratamento. Mas David, eu não acredito, então vamos trabalhar com o que a tua mente permite, criando situações, caso seja necessário, para trazer o resultado. Entende? Então, ou seja, a partir do momento que você se permite, quer e deixa acontecer, a tua mente é fantástica e ela vai trabalhar isso. Com isso, eu posso trazer aquelas informações de religião novamente, né? Ou seja, existe hipnose dentro das religiões? Sim, existe hipnose, como eu já comentei, onde as pessoas utilizam dessa ferramenta para se autopromover. Isso é bacana? Não, eu não acho, né? Então, cada um, né? Mas eu acho que, enfim, quando você fala, vamos falar em Deus, deixa Deus trabalhar, né? A gente até brinca, deixa Deus trabalhar, né? Então, por que eu vou utilizar de métodos humanos para isso? Mas, David, beleza, tudo bem, mas então lá o palestrante lá, enfim, alguma coisa assim, ele utilizou hipnose e derrubou a pessoa no chão. Ela está fazendo uma coisa ruim ou boa? Vamos analisar o seguinte: boa, porque mesmo aquela situação pode estar resolvendo um problema emocional. Ruim, porque o local e o momento não é apropriado para isso. Entende? Então, ou seja, existe todas essas situações que vão, enfim, entrar nesse assunto. Então,
Aí entra aquela coisa do bom senso, de entender, de saber, né? Enfim, vamos trabalhar isso como uma questão religiosa, então está errado, porque é humano e não pode. Vamos trabalhar com ciência, está tudo certo, vai trabalhar e isso vai acontecer. Tanto que existe, eu ensino inclusive nos meus cursos de hipnose, é uma técnica chamada toque de Charcot. Essa toque de Charcot, eu vou só demonstrar, assim, no sentido, assim com minhas mãos aqui, você já vai lembrar de algumas situações nesse sentido. É a pessoa chegar, tocar na cabeça e derrubar a pessoa. Então, ou seja, existe um ritual, existe toda uma técnica para isso, mas é humana, não é espiritual. Poxa, David, mas eu já vi pessoas acontecendo isso e foi sobrenatural. Tudo bem, eu, como falei, não estou desmerecendo o poder de Deus ou algo assim, pelo contrário. Quando é Deus, como eu falei, quando Deus é Deus, ninguém tem dúvida. Agora, se há dúvida, nós temos que questionar realmente se realmente isso é real ou não, se é técnica humana ou não, certo? Então, ou seja, a partir do momento que você entende esses detalhes, você consegue melhorar a sua vida, porque você começa a perceber que existe meio sim de resolver. Então, com isso eu quero perguntar o seguinte: sendo cristão, vamos supor, que geralmente é o processo mais difícil de aceitação. O cristão, o evangélico, ele pode ser hipnotizado? Pode. Existe risco, perigo? Não. Quando eu falo evangélico, existem católicos também. Assim, aqui no meu consultório eu atendo, enfim, todas as pessoas, indiferente à religião, seja ateu, seja qualquer situação, para mim é indiferente, não muda nada. Mas algumas pessoas chegam aqui, David, eu sou evangélico, e eu estou com medo que isso vá ferir a minha santidade, sei lá, ou qualquer nome que se dá, entende? Isso vai acontecer? De maneira nenhuma, até porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa vem com uma falsa, percepção de que está fazendo algo errado, entende? E tem muitas pessoas que inclusive vão até os seus líderes, eu queria fazer hipnose, mas poxa, eu não sei se é bom, se não vai ferir aquilo que eu acredito, entende? Então, pode ir, não tem problema nenhum. Até inclusive eu estava vendo hoje uma matéria que isso tem realmente mudado muito. A minha luta pessoal é desmistificar a hipnose, trazer a hipnose para o âmbito clínico, saudável, de resultados que assim. Todos que me conhecem sabem, todos que passaram pelo meu consultório conhecem bem o processo, sabem que de uma forma ou outra ela teve uma melhora significativa. Muitos mudaram, 90% das pessoas transformaram as suas vidas através da hipnose, sem nenhum tipo de situação negativa, ou até mesmo no sentido de fazer com que a pessoa se sinta mal, sua religião, isso. Não existe isso, é ciência. Assim como você toma um remédio, assim como você vai no médico, assim, entende? Então, se for assim, ninguém pode ir no médico, porque se você vai no médico, você, não está ferindo o que você acredita espiritualmente. Porque, poxa, então vamos fazer o seguinte, vamos pedir, para aquilo que a gente acredita, seja Deus ou o que for, para resolver a questão. Por que eu vou no médico? Para que ir no médico então? Mas então eu vou no médico, mas não, eu vou só porque eu sei que ele vai me dar um remedinho, ele não vai usar nada espiritual. A hipnose é a mesma coisa, ele é um remédio que vai resolver a situação, só que não é químico, é um remédio eficaz que vai resolver os seus problemas emocionais de uma forma muito rápida, muito simples e melhor, de uma forma definitiva. É paliativa, é momentânea? Não, é definitiva. A partir do momento que você trabalhou essa questão, resolveu ela, está resolvido, acabou, não tem mais. Eu até uso uma analogia bem bacana, que todo mundo que me conhece sabe que eu gosto muito dela, é a questão do cartão de crédito. Você recebe a fatura, é o trauma, é o problema, está ali o problema, tem que ser resolvido. Se você pagar a fatura, está resolvido. Se você não consegue pagar, você precisa dar um jeito. E como que você faz? Normalmente se usa o mínimo do cartão de pagamento mínimo, que é um paliativo, é um remédio, é o mesmo que tomar um remédio, empurrar com a barriga, tentar resolver as questões. Mas o problema real está ali, a fatura tem que ser paga. Próximo mês só tem 2 faturas.
Novamente está um pouco apertado, tu vai lá e paga o mínimo, e o mínimo, e o mínimo, e o mínimo. Aí o que acontece? Vai chegar um momento que virou uma bola de neve tão terrível que você não consegue mais dar jeito. Não é verdade? Então o que entra? A hipnose para trabalhar a sua mente de uma maneira que resolva a situação, ou seja, te mostre como pagar a fatura para que não tenha mais mínimo cobrança, juros ou qualquer outra coisa. Entende? Aí eu pergunto, tem que voltar a fazer uma regressão para ir lá saber o que eu comprei, por que eu parcelei. Não. Até porque hoje, eu falo por mim, né? Eu sou terapeuta há muitos anos, tenho clínica, tenho milhares de pessoas. Eu uso a hipnose de muitas formas. A regressão é a que menos se usa, entende? Porque existem muitas técnicas que conseguem resolver o problema sem precisar reviver a situação. Imagina você viver duas vezes o mesmo problema, o mesmo trauma, é desumano, chega a ser ridículo, entende? Então, não estou questionando ou falando que não deva ser feito, colegas fazem, eu ensino isso inclusive, né, como fazer e tudo mais, mas existem muitas outras técnicas muito mais brandas ou que trazem o mesmo resultado sem precisar reviver. Mas a hipnose sim é um remédio natural, como diz o meu amigo Patrick aqui no comentário. É um remédio natural que vai trazer o resultado definitivo, tá bom? Crente pode fazer hipnose? Pode. A Bíblia, até porque a Bíblia não dá nenhum tipo de assunto sobre isso, ela não diz nada sobre isso, né? Então, a partir do momento que você conhece a pessoa, a conduta, enfim, não existe problema nenhum, né? Existem muitos outros meios de você ferir a sua fé do que utilizando a hipnose. A hipnose nada mais é do que um estado natural, vou repetir isso, porque é importante, você precisa saber, hipnose é natural, você vive isso 24 horas por dia, você é hipnotizado 80% do seu dia. David, como assim? Sim, televisão, rádio, enfim, celular hipnotiza as pessoas. Você está no trânsito dirigindo, você está hipnotizado porque você está focado. A partir do momento que você troca a marcha, pisa no freio, pisa na embreagem, dirige, olha na placa, vira, curte o semáforo, tudo no automático, tu está hipnotizado. Quantas vezes você faz isso conversando com alguém do seu lado? Ou no telefone, que é errado, mas enfim, quantas vezes isso acontece? Não é aquela coisa, eu preciso frear, puf, colocou o pé no freio. Você pensou em fazer ou foi automático? Isso também é hipnose, entende? Porque é a tua mente trabalhando a teu favor, é a tua mente trabalhando para que você tenha o resultado. Então, por que não direcionar esse foco, essa concentração para trabalhar as questões emocionais que estão te incomodando? Ou seja, ansiedade, traumas, fobias, gatilhos negativos, gatilhos emocionais negativos, transformar aquilo que é ruim no que é bom. Então a ideia realmente é trazer esses resultados positivos. Então, todas as pessoas que chegam aqui, elas vão trazer situações e nós vamos resolver dentro daquilo que ela realmente busca, sem nenhum tipo de sofrimento, reviver situações, enfim, não, a ideia é trazer o resultado mais rápido possível para que ela saia daqui feliz e contente, contando para todo mundo e o resultado aconteça, tá bom? O que fazer hipnose? Primeiro, tu tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo? É saúde, foco, é concentração, enfim, é trauma, quero controlar a ansiedade, quero controlar a alimentação, quero melhorar meu foco no sentido do trabalho, quero melhorar meu relacionamento, enfim, posso dar uma lista gigante aqui e que sim, pode trazer muitos resultados. Como eu falei, é psicológico, é emocional, sim, pode ser tratado com hipnose de uma forma saudável, simples, sem nada de místico, sem abrir a mente para os demônios, não existe isso, entende? Assim, é uma situação que realmente vai te trazer muito resultado e de uma forma muito rápida mesmo, né? Então, deixa eu ver aqui. Tem mais gente chegando aqui, falando aqui no Face. Um abraço, Mari. A Mari também é uma terapeuta incrível lá em Maracajá, região de Araranguá e tudo mais. A Neuza. Olá, tia Neuza. Tia Neuza, querida. Falamos na semana passada e na anterior sobre balão gástrico hipnótico. A tia Neuza é uma das pessoas que passaram por esse processo, né? Foram
melhorar a sua vida através do balão, emagrecer, enfim, alcançar o seu peso, né? Continua na busca, isso é muito bacana. E hoje a ideia então é falar sobre essa questão da hipnose e religião. Espero ter sanado suas dúvidas. Na semana que vem, às 20 horas, eu vou estar abordando ainda esse assunto, hipnose, religião, regressão. Então, se você tem dúvidas, David, eu gostaria de entender esse tema um pouco melhor sobre isso. Eu sou da religião tal, ou não tenho religião, ou isso. E então mande aqui no direct do Instagram da Terapia Criciúma, ou no Facebook, enfim, sem problema nenhum. Dúvidas, fico à sua disposição. Basta chamar aqui tanto no Instagram do Terapia Criciúma, quanto no meu Instagram também, Terres Oficial. Tenho as páginas no Facebook, um abraço para todos ali do Facebook. E conto com vocês para, se possível, compartilhar essa live para chegar a mais pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm dúvidas, que têm crenças limitantes, David, eu queria tanto melhorar, mas tenho tanto medo. Mostra para elas, manda essa live para essas pessoas, para que elas possam entender e ver como a hipnose é fantástica e pode transformar a sua vida, tá bom? Um forte abraço, até a semana que vem. A semana que vem vamos estar juntos novamente às 20 horas e com certeza com muitas informações. E se você tem dúvidas, quer saber mais, me chama que a gente conversa, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até quinta-feira que vem.